Olá, sejam bem-vindos ao AgriCast, o podcast do agronegócio. E hoje nós estamos com um episódio especial na fazenda do Randolfo para celebrar e contar um pouquinho da história da empresa AgriCompany, que no próximo dia 19 de novembro completa 5 anos. E o AgriCast só existe pelo apoio das empresas AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial, Amaral e Melo Advogados e Valongo Escritório Rural. Hoje, então, nós temos aqui os sócios da AgriCompany. Eles vão contar um pouquinho dessa história. Leandro Amaral, Randolfo Oliveira, João Valongo, Leonardo Amaral. Pessoal, para eu não falar o currículo de vocês, eu peço que cada um conte brevemente um pouquinho das suas histórias. Vamos começar pelo João Valongo. João, conte um pouquinho aí para a nossa audiência. Quem é o João, onde ele mora, como você foi parar no agronegócio. Seja muito bem-vindo. Ok, muito obrigado a todos. Então, o João Valongo é um rapaz que chegou em Goiás em final de 79, recém-formado, com 18 anos de idade. Vim para cá em busca de novos horizontes, né? Porque lá no Paraná as terras muito pequenas, muito congestionadas, e não via grande futuro. Aí vim em final de 79, comecei a trabalhar na Comigo em 80. Em 82 fui trabalhar na Cereal, onde os proprietários eram agricultores. Rio Verde. Rio Verde. Eu vim para cá em final de 79, direto lá para Rio Verde, e de lá eu não saí mais. Né? Vim solteiro, conheci a minha esposa, casei, tenho 2 filhos. Sua esposa era de Rio Verde? Rio Verde, Rio Verdense, nata lá. E aí comecei a trabalhar numa empresa que os sócios eram do agro, mexia com comercialização, o Evaristo e o Anjo, produtor rural. E em 82 eu fiz a minha primeira declaração de imposto de renda à pessoa física. E gostei do agro. Comecei a falar, é uma coisa boa, né? Fazer contabilidade do agronegócio. Visionário, né? Exato. Aí fui me aperfeiçoando. Aí quando foi em 85, fui trabalhar no Grupo Cereal Ouro. E aí, então já era uma potência, várias áreas, plantio. E ficando junto, quando foi em 1988 para 90, buscando informações sobre o tributário, sobre a tributação no agro, não existia para canto nenhum, você não tinha uma legislação ou um lugar que você pudesse procurar. E aí eu comecei, então, aí na jurisprudência, aí nos doutrinadores, e sempre voltado para o agronegócio. E amei, eu amo o agro. Hoje a minha vida é 100% o agro. A Valongo Escritório Rural é especialista, só trabalha com agronegócio. Lá até inclusive eu brinco que tem um cliente meu que tem uma filha, que ela tem uma indústria de lingerie, e sempre que a gente se encontra, pergunta, ei, Valongo, quando é que você vai ser meu contador? Eu digo que você para de fazer calcinha e plantar soja. Eu digo que você plantar soja, eu passo a ser seu contador. Então, o Valongo hoje, graças a Deus, a gente veio numa seriedade, entende? Sempre com respeito ao cliente, uma transparência, entende? Sempre voltado a prestar um bom serviço. A Valongo Escritório Rural hoje é uma empresa, eu não tenho funcionários meia boca lá dentro, são todos bacharéis em ciências contábeis. O que sabe menos lá, formação menos, é eu, que eu sou técnico em contabilidade. Mas o restante são todos bacharéis. De estrada, né, João? 40 anos aí como a gente brinca, né? 40 anos de rodoviária velha comendo aqueles bolão seco, né? Mas estamos aí juntos e, graças a Deus, depois conheci esses meninos, que são de ouro, o Randolfo também, né? E foi onde nós entrei dentro lá da sociedade da AgriCompany. Maravilha, João. Você quer falar mais alguma coisa? Não, no decorrer acho que... No decorrer a gente vai falar um pouco mais sobre a história da AgriCompany, né? Leandro Amaral está aqui conosco também, um dos sócios da AgriCompany. Leandro, conta um pouquinho da sua trajetória, como que você veio parar no agro? Então, a gente tem quase 21 anos aí já de atuação na advocacia e já em 99 eu comecei um estágio dentro de um escritório que era muito atuante no agronegócio. Então, mais de 25 anos aí respirando o agro. Na época não se falava tanto igual hoje, né? Mas
A história nossa sempre foi atuando aí, defendendo produtores rurais, as suas famílias, dando suporte aí, né, nos momentos de dificuldade e nas questões de prevenção também. E hoje nós temos o escritório Amaral e Mello Advogados, que já vai caminhando aí o ano que vem para 20 anos, né? Você é um dos sócios também, junto com o Leonardo. E nós temos um time lá de mais de 20 advogados aí, que todos especializados também no segmento do agronegócio, justamente para poder, né, abraçar o produtor rural aí e dar o suporte necessário. Maravilha, Leandro, obrigado. Randolfo Oliveira, nosso anfitrião, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho dessa propriedade linda também, para a nossa audiência conhecer e saber aonde nós estamos gravando esse episódio especial. Tá bom. Eu sou paulista, nascido em Botucatu, mas a grande parte da minha vida morei em Ribeirão Preto. Meus filhos são de Ribeirão Preto, né? Casei em Uberlândia com a Inês, depois a gente foi para Ribeirão. Sou engenheiro mecânico, formado na Federal de Uberlândia, tenho um orgulho muito grande disto. E a história da minha vida profissional, grande parte dela, ela foi em empresas, indústrias multinacionais. Trabalhei os últimos 15 anos, antes de eu vir para Jataí, numa multinacional americana, e sempre na área de gestão de negócios. Como encontrar oportunidades para melhorar a rentabilidade de uma certa área. E fiz especializações no exterior, tudo, e chegou um momento que eu falei assim, agora é o momento de virar um pouco a chave, né, e dar uma desacelerada, né? E aí a minha esposa é de Jataí e a gente veio para Jataí há 8 anos. A gente desacelerei por 3 meses. Hoje estamos mais acelerados, eu estou mais acelerado do que eu estava na época que eu trabalhava em multinacional, né? Mas aí o que aconteceu? Eu vim para Jataí e eu fui, sem perceber, eu fui sendo levado para ajudar alguns empresários. Mas no intuito simples para mim era uma diversão, e para os empresários eu estava ajudando, né? E acabei entrando no Sindicato Rural, que me abriu as portas aí, e aí eu acabei também ajudando alguns produtores rurais e começou a tomar forma. E aí eu estava trabalhando, ajudando com consultoria alguns produtores, mas não de forma focada, e também estava dando consultoria para empresas, construtoras, imobiliárias, empresa de aviação, né? E aí, de repente, eu vou deixar para a história para depois, para o Leonardo contar, de repente houve um encontro, né, de interesses que eu nem imaginava. Se eu fosse pensar hoje, voltar no tempo, nunca imaginaria, né? E eu tive o grato prazer, né, de encontrar Leandro e Leonardo, né? E aí a dupla, certo? E aí realmente a história mudou, e hoje eu posso falar assim, hoje eu sou muito realizado, né, na parte de consultoria para o produtor rural, por um simples motivo. Vai chegando num momento da vida onde a parte financeira ela vira secundária ou terciária, né? E aquilo que você pode ajudar um produtor, né, e sempre ele precisa de ajuda, uns mais, outros menos, todos precisam de ajuda, né? Então isso é muito gratificante. Então a gente está num momento da empresa muito gostoso, né? A gente consegue ajudar os produtores, estamos aí, recentemente a gente contratou vários consultores na AgriCompany, né? Então assim, isso está sendo muito, muito gostoso esse momento da minha vida. Enfim, hoje também estou no Sindicato Rural, né? Com muito orgulho. Fala um pouquinho da fazenda aqui. Então, essa fazenda, na época, a gente queria comprar uma fazenda, mas a gente não sabia qual, com certeza, né? E a gente começou a procurar. Aí um dia a minha esposa falou assim, bem, achei a fazenda. Falei, achei a fazenda. E aí a gente veio aqui com o corretor, a hora que eu entrei na fazenda, falei, é essa, né? E a fazenda não... Deu match. Deu match, na realidade ela tinha eucalipto, tudo, era uma fazenda antiga de eucalipto, não tinha nada disso que a gente está vendo, mas deu para a gente enxergar, falou, isso aqui vai virar uma coisa linda,
né, de pecuária. Hoje a gente trabalha com pecuária, tem soja, tem tudo, né? E tem uma área de lazer super gostosa. Enfim, é um prazer receber aqui a Agricompany, a família Agricompany, né? Os novos colaboradores que estão com a gente aqui, que estão atrás das câmeras, né? E alguns estão trabalhando lá na cidade, né? Então isso aqui, enfim, esse é um resumo da história. É verdade, muito bem lembrado. A gente quer agradecer aí todo o staff, né? Esse episódio, esse Agricast, só é possível com a ajuda aí da equipe. Tem toda uma equipe por trás. Deixei Leonardo Amaral para se apresentar por último, porque toda empresa ela nasce de uma ideia, alguém precisa imaginar, pensar, idealizar. E quando eu olho a conexão que a Agricompany tem, sobretudo os sócios, nada mais é do que uma conexão de valores humanos que acaba sendo enraizado e é aquele negócio semelhante atrás semelhante. Então, para mim é muito nítido isso. E Leonardo Amaral, se apresente, vou deixar para você contar esse início, né? Você que foi o idealizador da Agricompany, seja muito bem-vindo, se apresente e conta um pouquinho dessa história tão bonita. Valeu, Thiago, Randolfo, João, Leandro, todo mundo aqui da equipe. Esse momento é muito especial, fico muito feliz de estar aqui comemorando os 5 anos da empresa. Uma empresa que tem 5 anos, ela é jovem, mas quando a gente vai olhar toda a experiência que é somada aqui com os fundadores, isso fica um número bem mais relevante. Mas enfim, eu sou um advogado tributarista, fui por muitos anos procurador de carreira aqui no município de Jataí. E um dos meus defeitos, eu vou falar assim, ou qualidade, eu sempre fui muito inquieto e eu gosto de enxergar situações ali que talvez é um problema e ver uma solução, né? Então a Agricompany, ela surgiu disso, dessa inquietude. Trocando ideia com o Ricardo, muitas vezes, né, lá no escritório, quando eu me afastei do cargo de procurador. E eu sempre tive essa vontade de unir técnicas para que pudesse oferecer uma solução mais eficiente para o produtor rural. Então foi disso, né? E eu não me vejo assim como o idealizador. Talvez eu tenha dado ali um pontapé inicial, mas eu acho que é a soma de várias pessoas, né, várias ideias, e a gente conseguiu realmente estruturar. E o resultado disso aqui para mim é fantástico, fantástico. Porque quando a gente pensa no propósito, né, eu sei que todo mundo tem uma vontade interna, e eu acho que isso está muito forte, é do DNA nosso, da empresa Agricompany, e que não criou, isso não surgiu agora, isso vem com a gente antes, né? O João no escritório de contabilidade dele, o Randolfo com a consultoria dele, o Leandro, eu e você, Thiago, lá no escritório. Essa vontade, esse comprometimento de estar ali sendo parceiro daquele produtor rural. Então a Agricompany nasceu isso. Essa é a finalidade dela, é estar ali como um parceiro para poder dar um suporte, né? E aí a gente fica refletindo, eu fico lembrando da época, né, do meu pai, né, Leandro, que a gente passou uma dificuldade financeira muito grande aos 15 anos de idade. E eu via meu pai, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, né, foi uma vez que um agiota foi na minha casa e esculachou o meu pai assim na frente de toda a família. Ali para mim é a imagem do meu pai, no primeiro momento, você vê que nessa idade você enxerga seu pai como um super-herói. E você vê aquela fragilidade dele. No momento do xingamento, das ofensas, ele calado, resistente. Mas depois, na hora que ele achou que ninguém estava vendo, ele foi pro cantinho lá no quintal e eu vi ele chorando. Então você vê que tem muita gente, às vezes, que se sente numa condição de vergonha de compartilhar suas dificuldades, que sente, vamos falar assim, aquela obrigação de carregar o fardo sozinho, sem compartilhar com a família. Então, quantos pais de família não estão fazendo isso nesse momento? E aí eu lembro disso por quê? Porque isso pode estar acontecendo. A gente sabe disso.
E o propósito nosso, então, é esse. É mostrar para essa pessoa, para esse herói, para esse pai de família, que a empresa, que nós estamos ali para dar essa sustentação para ele, que ele não está sozinho, que aquilo que ele está passando não define ele. A gente está aqui para justamente colaborar com a superação dessa situação por aí. Ele pode contar com a gente. É isso. Muito bem, Leonardo. Você fez cair um cisco aqui com a sua história. E é tão importante ressaltar isso, né? Que a gente tem muito enraizado que qualquer serviço que entra não é um papel, é uma vida humana. A gente tem isso muito claro, esse propósito em levar essa solução para o produtor. Dia 19 de novembro, 5 anos da Agri Company, passou muito rápido, muito rápido. E eu queria que vocês, na memória de vocês, o que vocês têm assim de um episódio que vem agora na mente de vocês sobre a história dos 5 anos? Vamos começar pelo Randolfo. O Randolfo já pensou aqui. Eu já pensei. Eu acho que aqui é importante a gente lembrar de uma pessoa, eu pelo menos, né, que sempre me falou que existia 2 advogados fantásticos e que eu tinha que conhecê-los. O Leandro Melo, na época eu dava consultoria na Coparpa, falou: Randolfo, você tem que conhecer. O que eu vou fazer com 2 advogados? E ele falava: você tem que conhecer, e tal. Enfim, um dia ele apresentou, eu fui lá no escritório Amaral e Melo, isso que acho que era 2018. Mas eu não vi conexão na minha cabeça, assim, e assim, eu ainda não estava enraizado no agro, né? Eu estava dando consultoria em cooperativas, tudo. Mas falei: tá, beleza, conheci os 2, certo? E aí, antes dessa virada de chave, teve um outro episódio que até hoje eu guardo comigo, eu espero que um dia isso ainda vai realizar. Fui convidar o Leonardo para fazer o curso de gestão financeira. Ah, meu Deus. Fui lá, eu acho que isso foi um gatilho, convidei, tal. E ele todo educado: não, eu vou fazer, e que não sei o quê, e não sei o quê. Cheguei em casa, né? Até contei, falei: Inês, minha esposa, eu estava lá com o Leonardo, aí eu contei a história, falou: ele não vai fazer o curso. Falei: vai, você não conhece. Ele não vai fazer o curso. Ele deu aula no seu curso, mas não fez o curso. Ele deu aula no meu curso, mas não fez o curso. Mas isso eu imagino, né, que aproximou a gente ficou lá 1 hora conversando, batendo papo, né? E isso foi, como se diz, gradativamente nos aproximando, né? Mas até então eu não tinha enxergado. E quem realmente, não adianta o Leonardo falar, ele foi o idealizador. Ele enxergou, né, lá na frente tudo isso aqui. Então hoje é muito fácil, né? Hoje a gente tem vários produtos aí que a gente consegue ajudar o produtor rural. Mas no início, você enxergar tudo isso, tem que tirar o chapéu lá. Mas um dia ainda ele vai fazer o meu curso. A Inês, para quem não sabe, a Inês é psicóloga, então ela já leu ali, ela fez uma leitura. Leandro, e qual que é o episódio que te marca, assim, que vem à mente agora? Cara, quem me conhece sabe que eu sempre fui o sócio roda presa. É o cara conservador, difícil de querer enxergar coisas no futuro, né? Ter criatividade. Por isso que a sociedade com o Leonardo aí sempre deu certo, porque ele já é totalmente ao inverso. E aí, a gente conversando sobre essa possibilidade de ter uma consultoria, uma empresa de consultoria, né, para poder prestar um serviço melhor aí, com valor mais agregado para o produtor, para a família, a gente acabou levantando o nome do Randolfo. O Leonardo falou assim: cara, eu conheci um consultor fera demais, inteligente, fez curso na FGV, é um cara muito experiente, eu acho que tem os mesmos valores que a gente, vamos conversar com ele, de repente a gente consegue levar isso para frente. E aí eu conheci na verdade eu tive a oportunidade de participar de um projeto envolvendo um cliente em comum, ele como consultor financeiro e eu como advogado, mas não tínhamos ainda trocado ideia, né, especificamente sobre a empresa. E aí quando sentamos para conversar sobre a empresa, o Randolfo, o perfil dele
muito analítico. E eu, um advogado que a agenda conturbada, né? Cheio de coisas. E aí marcava as reuniões. As 2 primeiras reuniões chegava alguma intercorrência lá no escritório que eu precisava atender o cliente ali, entendi que era prioridade e desmarcava a reunião em cima da hora. E aí ele vinha depois com os feedbacks dele, assim, bem assertivos. Eu falava assim, Leonardo, eu não vou querer esse cara, eu não vou nem a pau. E hoje eu agradeço muito ao Randolfo aqui, porque ele conseguiu trazer uma clareza, principalmente para mim, né, de organização de agenda, que a gente não aprende isso na faculdade de Direito. E ele, assim, com o seu jeito sincerão, acabou internalizando isso em mim. E aí acabou também a gente levando isso para dentro do escritório, né? Então, assim, para mim ficou muito forte isso. No primeiro momento ali, aquela objeção, mas que no final a gente fez foi evoluir, crescer. Vocês querem dar um abraço? Pessoal, Leonardo, vou deixar o João por último, que aí você conta um pouquinho da história, como que você entrou, que você chega um pouquinho depois, né? Sim. Leonardo, qual o episódio que vem à sua cabeça? E ele vai ficar 1 hora ali, porque vem vários ali, eu sei. Qual? Cara, não, eu vou falar para mim com uma coisa que ficou muito emblemático, assim. Foi o primeiro curso que nós fizemos sobre planejamento sucessório no Sindicato Rural, quando a empresa iniciou. Tava ali, vocês estavam ministrando o curso? A gente estava dando um mini curso, um workshop para produtores, para pessoas que queriam realmente aprimorar ali, entender um pouquinho sobre planejamento sucessório. E a gente fazia tudo na unha, velho. Era a gente mesmo. E eu lembro de uma foto que nós tiramos, acho que foi o Randolfo que tirou uma foto, minha e do Ricardo carregando um banquinho. E aí a gente falou assim, o sofazinho lá do Sindicato Rural. Falou, essa foto aqui daqui a alguns anos ela vai valer muito, né? Então é muito bom a gente olhar para trás, ver que valeu a pena, continua valendo a pena, que com toda a reunião de talentos, de competências, e aqui eu acho bacana, cada um tem um perfil, né? É justamente essa união e essa conexão entre nós é que acho que vem dando muito resultado. A gente vem servindo de instrumento de impacto na vida das famílias de produtores. A gente consegue trazer paz, fazer com que aquela família se sinta abraçada, compreendida, não se sinta sozinha. E acho que então é isso, né? O que me impactou bem foi isso. Agora, antes do João falar, eu quero dizer o seguinte. Eu fiz um curso com o João sempre foi referência para mim. Tributarista do agro, contador, nem se fala, o nome do João é nacional. E eu fazia um curso com ele e olhava e falava assim, cara, o que esse cabelinho branco tá fazendo aqui? O cara tá, né, já sabe tudo. O cara não tinha necessidade de estar aqui fazendo curso como aluno e tal. E aí eu fui vendo a humildade dele, né? O patamar de conhecimento, de competência, de experiência que ele tem, e estava ali, ó. Então, uma coisa que eu aprendi, e aí eu olhando para ele, e ele não sabe disso, mas lógico que eu confessei para ele isso depois, falei assim, ó, um dia eu vou trabalhar com esse cara, né? Então, assim, acho que foi isso também que me marcou muito, e hoje o João está aqui do nosso lado, né? Eu tenho muito orgulho aí de ter conseguido trazer esse jogador caro aqui para nossa equipe. Meio que o passe até hoje ele não pagou, né? Ô, João. É o momento, tá gravado. Tá gravado, registrado, tem prova. Eu fiz uma brincadeira com o João no início, chamei ele de John Dutton, da série Yellowstone. Depois, quem não assistiu, vai lá, assista, vê se não parece. Igualzinho. Eu tenho até o chapéu, mas não me deixaram, pô. Ô, João, conte um episódio aí que te marca e também explique como que foi esse seu ingresso, né, dentro da Agricompany. Você chega um pouquinho depois. É bom lembrar que a Agricompany ela nasce aqui em Jataí e depois ela tem a sede em Rio Verde, com esse casamento com o João, né? Conte um pouco então sobre o que vem de sua cabeça sobre a Agricompany e depois sobre como que você veio parar. Então tá, bom.
Leonardo já falou, né? Eu fui fazer um curso que o funcionário meu, o Ricardo, me falou de um curso de extensão de tributação do agronegócio, foi pelo IBES? Foi o IBET, 2017. 2017. E aí nós entramos, eu entrei como sempre, quieto, calado e tal. Os professores começavam a falar besteira. Eu falava, isso aí não é assim. Professor, isso aí não funciona assim não, é assim, assim, assim. E acho que eles começaram até a ficar bravos comigo, os professores, né? E o Leonardo, olhando assim, eu não sabia, depois que ele veio falar. Mas a Valongo Escritório Rural, por eu mexer só com a contabilidade e com tributação, começou então a aparecer esse negócio de governança, sucessão patrimonial, a parte jurídica. E eu não mexo com parte jurídica. Apesar de ser bacharel em Direito, entrei na faculdade com 50 anos, 55 eu me formei, né, sempre buscando informações e aprender mais. E a Valongo tinha uma necessidade de parceiro. Muitos, toda semana, todo mês, aparecia um advogado lá no escritório, eu quero fazer uma parceria com você e tal, você precisa de coisa dele. Mas eu falei, gente, olha, advogado, contador, médico e a esposa da gente, a gente tem que bater os olhos, gostar e confiar. Se você não confiar, entendeu? Se Aonde não você leu gostar. isso? Estava escrito nas estrelas. Entende? E aí nós começamos, se conhecemos, e o Ricardo, meu funcionário, aí começou a aparecer um pepino ou outro da parte jurídica, ele entrava em contato lá com o Leonardo, com o Leandro, eles resolviam, sempre disposto, sempre atento, sempre dando retorno e tal. E aí foi indo, nós começamos a namorar, né? Começou esse namoro então, o Ricardo, meu funcionário, falou assim, ó, eles querem então, ter uma empresa e tal, querem fazer uma sociedade. Eu falei, Ricardo, eu já venho vindo de uma sociedade que não deu muito certo. Entende? É negócio de sociedade e tal. Não, mas vamos conversar lá com eles e tal. Aí nós começamos a conversar. Você também estava igual o Randolfo, querendo desacelerar. Eu querendo... eu sempre tento Falou o desacelerar. Leonardo colocando o João e o Randolfo para ralar. Os caras querendo desacelerar. E aí eu falei assim, o negócio de sociedade é complicado, mas vamos lá, vamos conversar com os meninos então. E começamos a conversar e tal, e aí estava o Leonardo aqui, que acho que eu conversei com ele, falei, Leonardo, o negócio de sociedade é o seguinte, eu tenho um princípio. Tem um princípio na minha vida. Transparência, lealdade, honestidade, dignidade e competência com o cliente. Entende? Para mim poder abrir a sociedade e nós sermos sócios, eu tenho que saber se vocês têm esse compromisso também. Porque se não tiver esse compromisso, né, Leonardo, de, olha, você ser tudo para o cliente, fazer tudo, não vamos nem começar a sociedade, porque não e tal. E aí eu fui conversando e conheci ele, conheci da capacidade, da honestidade, da seriedade dele. E aí foi onde então nós noivamos e casamos. Né? E nós entramos em 2021, né? 2021. Em outubro, né, nós oficializamos o namoro. Rapaz, e para namorar foi difícil, hein? Não foi fácil. Senhora. Esse João era complicado, viu? É um garoto de princípio. Deixa eu só contar esse comecinho do João. Aí formalizamos em outubro de 21, certo? Aí fazia as reuniões, a gente não tinha um escritório de Rio Verde ainda, onde a gente tem hoje formalizado, né? A gente fazia lá na sala do Valongo. Aí a gente chamava o João e falava, não, eu vou. Chegava, ó, ele igualzinho, né? Ó, eu tô com um negocinho urgente aqui, vocês vão tocando aí. Vocês vão resolvendo que eu já Ele demorou uns 4, 5 meses ou mais, ou um ano, para falar assim, cara, eu preciso participar disso daqui. A gente foi conquistando o João. Só para ele aprender a falar meu nome, foi mais ele falou Randolfo. É verdade. Ele não falava Randolfo, até recente, Randolfo. Ele falava assim, ele não sabia se era Rodolfo. Ele demorou quase um ano. Então, assim, o João... eu sempre sendo o mediador desses atritos ali, né? Eu falava, Leonardo, ele não fala nem meu nome direito. Calma, ele é bom, mas ele não fala meu nome. Calma. Ele não participa das reuniões. Calma. Certo? Então, assim... No início da banda, né? Igual uma banda de rock ali, às vezes no início tem alguns atritos e a gente precisa Agora não. Teve uma reunião essa semana, o Leandro e o Leonardo falou, Valongo, eu preciso de você. A hora que fala, ele já tá com o carrinho, já tá ali participando. Então, assim,
Na realidade, a gente conquistou mesmo o João, porque assim, foi uma conquista. Acho que foram, acho que todos nós, todos nós, assim, ele viu os nossos valores. De família, que tem toda outra Então, tradição. E eu acho que foi a gente tinha enxergado esse valor em você, e você viu na gente, né? Mas o que eu acho que faltava era você falar, puxa vida, eu acho que eu consigo agregar, sabe assim, você ficava um pouquinho, uma hora que você entrou de cabeça, E eu acho importante a gente falar assim, porque a empresa começa com a gente, pequena, hoje a gente tem um timaço, e essa ideia de realmente ter gente só profissional qualificado ali mesmo, e com os valores muito enraizados, esse comprometimento, essa lealdade com o nosso propósito. Então a gente vem conseguindo fazer isso ser enraizado e todas as pessoas da nossa equipe têm também isso em seus valores, né? Então isso é muito importante. E assim, eu acho que o segredo da coisa está aqui, ó. Quando eu atuo sozinho, com a minha experiência, talvez eu até consiga ajudar pontualmente ali a família do produtor, o produtor. Agora, quando a gente une, né, todas as nossas experiências e competências, cara, eu acho que a solução fica muito mais eficiente. Eu acho que é isso que faltava, sabe? É essa visão. É juntar isso tudo aqui e poder replicar com a equipe. A gente faz muito isso, né? Todo consultor a gente tenta passar a nossa experiência, essa proximidade com o cliente, criar essa conexão, mostrar que realmente ali a gente está ali, não é para julgar, a gente está ali para poder dar esse suporte. E a gente tem dado resultado, a gente vê isso na fala dos clientes, né, nos retornos e nos sucessos que a gente vem conseguindo aí para essas famílias. Maravilha, Leonardo. E eu vou improvisar. O João vai. Eu quero que depois você me conte o episódio. Vou improvisar que me veio na cabeça. Aqui, Ricardo, faz favor aqui. O Ricardo, eu vou chamar o Ricardo, ele tá atrás das câmeras, mas só para ele falar um pouquinho, porque ele foi muito importante nesse início. Vem aqui, pega meu microfone. Ele foi muito importante nesse início do surgimento da AgriCompany. Como o Leonardo mesmo falou ali, eles estavam lá arrastando o banco e tudo começa muito pequenininho, né? E só para visionário. O Ricardo hoje é gestor, né, do escritório Marão e Melo, ele é que toca os negócios lá e no início ele foi peça fundamental para a criação da AgriCompany também. Então, obrigado. E eu, desculpa, Ricardo, eu como não gosto de dar muitos parabéns, mas fico registrado em vídeo. Hoje chove, parabéns aqui ao Ricardo. Obrigado, Leandro. Não, eu me recordo, o Leonardo estava falando que a gente começou com a ideia, né, e ele sempre quer essa questão de trazer a consultoria, e a gente começou um canal de informação para o agro, que era o AgroLol. Através disso aí começou a surgir essa ideia para focar realmente no agro, e era um canal que a gente ficava, né, replicando notícias, né, e depois surgiu essa empresa, né, com toda essa equipe, e não só também essa imagem que o Leonardo lembra, mas também uma das coisas que impactou muito foi a nossa primeira viagem lá para Canarana, participar do Dinetec, né, que foi eu, Randolfo, o Leonardo, o Leandro, que o Leonardo foi para palestrar lá, e foi uma viagem sensacional, né? Que Conversa séria. Séria, o Randolfo achou que ia dormir, foi de lá, daqui Ele até não lá. dormiu? Não dormiu, só foi Milagre. conversando e rindo. Então, assim, também foi um início, né? Mostrando essa sinergia de toda a equipe aí, de todos os sócios. O Thiago, até lembrando aqui, ouvindo o Ricardo, nós temos uma foto, eu acho que pode até depois, na hora de editar, colocar ela, que a primeira reunião técnica de plano de negócio para criar a AgriCompany, que não tinha nome ainda, a gente estava conhecendo as linhas de trabalho. O Randolfo gosta muito de quadro. E aí chegou lá no escritório, nós não tínhamos quadro. Pegamos uma parede, aí tem essa foto lá, colocamos um rolo de papel e aí ficou lá desenhando, né? Aí enquanto estou falando aqui, na hora da edição aí, coloca a foto aí que vai ser bem legal. Tinha que guardar, aí na outra reunião tinha que colar de novo. Isso, e o Randolfo, pô, vocês têm que colocar um quadro. Hoje não Hoje só tem quadro em tudo quanto é lugar, dos escritórios do João, do nosso, nas AgriCompany de Rio Verde. Já Ricardo, tá aí. Obrigado por você dar a palhinha aí. Fala uma consideração final, já Não, que você veio até aqui. Eu agradeço, é uma honra estar participando, né? Ver que
5 anos passaram tão rápido e é muito legal ver todo esse crescimento. E eu não falo porque é todo um ecossistema, né? Nós temos hoje várias empresas envolvidas, vários profissionais e igual foi falado aqui por todos vocês, eu também assim evoluí muito. Porque a gente aprende. Não parece. E eu acredito que é, como se diz, junto dos bons que a gente fica melhor. Então, gratidão aí por também fazer parte dessa história. Sensacional. Fechou, Ricardo. Obrigado. João, não esqueci. Qual que é o episódio que vem à sua cabeça, assim, da AgriCompany? Um momento? São vários, né? Porque dentro lá da AgriCompany a gente... Um ponto fundamental, como o Leonardo falou mesmo, é quando a gente entrega um serviço e vê a satisfação do cliente de ter recebido aquele serviço e ver que foi feito com toda a competência, com toda a seriedade, entende? Com toda a honestidade. Então isso não tem coisa mais gratificante do que isso. E esses episódios, né, que nós tivemos também pela mentoria, né, com a mentoria a gente não está tendo muito sucesso, aprendendo muito, porque a gente somos eternos aprendizes, né? E só voltando um pouco atrás, do caso que eu falei da minha entrada, que eles até falaram que eu relutava para ir e tal, mas é porque a gente é muito ocupado. Entendeu? Quer dizer, você quer dar alguma coisa, tem alguma coisa para ser feita com urgência, entregue para um cara que não tem tempo. E eu sou esse cara, todos nós que somos essas pessoas. Entendeu? Que a gente tem tempo. E aí, com a entrada, após um namoro, a gente oficializou então a minha entrada dentro da equipe AgriCompany. Hoje eu já falei numa reunião que nós estávamos, agradeço a Deus todos os dias, né, por estar nessa família. Eu tenho o Leonardo e o Leandro como filhos e o Randolfo como irmão. Você vai colocar ele no... Vou pôr no testamento. A pergunta que não quer calar. Salva o vídeo. Então, Rafael, brincadeira, viu? Rafael é o filho do João. A AgriCompany tem uma família, né? E isso me deixa muito satisfeito, entende? Estar aqui, ainda mais hoje, né? Junto com a equipe toda, num objetivo, num objetivo alcançado pelo Randolfo, que foi de ter uma fazenda e transformar isso num paraíso, né, Helena? Ao quanto que é bonito aqui. Então hoje eu sou muito grato a Deus e agradeço ao Ricardo, que é o meu gerente, está comigo só há 18 anos. Ele tem papel fundamental aqui. Fundamental. Ele que foi o que o provocou. Ricardo foi uma peça fundamental. Os dois Ricardos, né, também aqui. E eu estava só aproveitar o gancho aqui, eu acho que é bem interessante a gente fazer um link com o que a gente faz, né? A atividade da AgriCompany. Essa união, né, da experiência, né? O João, o Randolfo com um pouco mais de idade, mais experiente que eu e o Leandro, e a energia, a inovação, quando junta, isso fica imbatível. Né? Então, assim, você está agradecendo, eu também agradeço muito por ter a oportunidade de estar convivendo com vocês dois e aprendi muito durante esses anos, sabe? Eu acho que a experiência que você e o Randolfo passam para a gente, né? E fica o recado, né, para as famílias aí de produtores também, que a gente sabe muito bem esse o encontro de gerações, né? O pai e a mãe às vezes ali tá com a cabeça um pouco mais tradicional, o filho tem aquela vontade ali de trazer algumas ferramentas de inovação e um sozinho não vai vencer. Agora, quando junta as duas coisas, cara, isso é imbatível, tá? O resultado está aqui. E enquanto eu estou ouvindo vocês falarem aqui, eu estou lembrando da sensação de você assumir um projeto, igual mais de 20 anos aí advogando, você assumir um projeto e tocar ele sozinho. E a sensação hoje de você pegar um projeto complexo de um cliente, de um produtor rural, e sentar com um time experiente, cada um com a sua expertise, né? Cara, é uma sensação assim, profissional tão boa. Você tem uma tranquilidade, uma paz de espírito, de saber que o trabalho que você vai entregar ali, ele é um trabalho eficiente, que vai realmente... E vai perdurar, né, Leandro? Trazer aquela tranquilidade, né, para o pai de família, para a família do produtor rural que eles merecem, é muito boa. Hoje, olhando para trás, eu não vejo, eu não consigo mais trabalhar
de forma diferente do que a gente vem trabalhando, né? Tem projetos que a gente senta ali, debruça por 3 dias, 10 pessoas, para poder olhar cada um num aspecto diferente, né? Para aquela situação do produtor, seja para planejamento sucessório, seja para a questão financeira do produtor, né? Para um problema de endividamento. Mas eu não consigo hoje, eu não me enxergo mais fazendo o que eu fazia atrás, né? Sozinho. E isso é até uma coisa, assim, só para reforçar o que o Leandro está falando, a questão da lealdade com o cliente, né? Porque, veja bem, quando um produtor ele apresenta dificuldade financeira, ali, problema de fluxo de caixa, que ele não vai conseguir honrar os compromissos, né? Ele busca ali um escritório de advocacia e o advogado, ele às vezes oferece ali uma simples prorrogação de uma dívida e ele não vai na raiz do problema. Né? E hoje, com a união de esforços aqui, de competência que a gente tem, a gente consegue oferecer isso. E é isso que vai trazer eficiência e um resultado que vai perdurar. Porque de nada você adianta dar aquele remedinho ali para a febre se não for na causa. Então, a gente complementa essa situação, a gente consegue oferecer. Em projetos de planejamento sucessório, a gente fazia no escritório, mas você tem o viés jurídico. Uma visão limitada. Isso, uma visão limitada. Aí quando você vem com a governança, um cara que é expert em governança. Com a contabilidade. Com a contabilidade. O trabalho é muito mais completo, né? Então, você agrega valor e sai com uma entrega de um serviço muito mais eficiente para o produtor rural. Maravilha! O papo flui, né, pessoal? Randolfo, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, o que a Agri Company faz? Porque talvez muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Tendo em vista que é algo genuíno. Algo genuíno. Não são muitas empresas que fazem o que a Agri Company faz e se propõe a fazer. Conte um pouquinho para nós aí. Tá, eu vou começar olhando o telhado, depois eu vou descendo para casa, Agri Company, né? Se eu tivesse que resumir hoje, imagina que eu estou subindo no elevador e a pessoa fala, o que a Agri Company faz? Certo? Ela ajuda o produtor rural em 2 vertentes. Harmonia familiar e ajuda financeira, né? Então, vamos falar assim, se a gente tivesse que resumir, né? Então, eu vou pegar pela parte de harmonia familiar. Tanto o planejamento sucessório, que tem a governança dentro, ou a governança fora, ela trabalha esse conflito de gerações, né? Hoje a gente está aí num momento do agro que tem aí os pais com 70, 80 anos, 60, né? E uma nova geração. E você precisa de alguém especializado, uma empresa, para estar olhando isso com todo carinho, com todo cuidado, entendendo o perfil, aptidão, né? Então, a Agri Company, ela vem nesse momento para estar ajudando a questão da harmonia familiar, seja com planejamento sucessório ou com a governança. E depois, na parte financeira, a Agri Company vem para pegar na mão do produtor e falar assim, cara, eu tenho um jeito de você melhorar a tua situação financeira. Se você já está bem, nós vamos melhorar mais ainda, nós vamos estruturar, organizar, certo? Junto com você. O diferencial da Agri Company. Pega na mão, eu não tenho software, nós temos. Eu não tenho pessoal treinado, treinamos, né? Certo? Implementamos tudo, ou seja, a gente traz essa tranquilidade para a equipe do produtor rural. Então, a gente tem aí, como eu falei, do planejamento sucessório, dentro aí tem a parte tributária, que também traz um ganho super significativo para o produtor rural. Ele acaba atendendo a legislação, mas, certo, com uma economia grande aí financeira, né? O início, a gente tinha a gestão financeira. O que é a gestão financeira? É aquele produtor que já está financeiramente bem, mas ele está bagunçado, ele não tem visibilidade, não tem transparência dos números, então a gente chega e organiza. Quando a gente foi para aquele produto que o Leonardo estava falando, que alguns advogados só negociavam a dívida, a gente começou a enxergar que se você só negocia a dívida e não cuida da causa raiz, certo? Dali 2, 3 anos vai acontecer a mesma coisa. Então,
Na época, o Leandro acho que fez um curso lá em Goiânia e ele chegou com essa ideia. Cara, tem como a gente juntar isso e a gente trabalhar, cara, assim, né? O produtor não sabe que ele precisa de ajuda. Às vezes é alguma coisa no organograma da empresa, às vezes é um agrônomo, é um gerente, às vezes é um arrendamento caro. Clareza, né? Ele não tem essa clareza. Eu falei, puta. E assim, também, eu acho que é importante, é uma questão de momento, né? A atividade rural no Brasil, se a gente for olhar para trás, ela sempre foi tratada com uma informalidade, né? Não se exigia muito do produtor ali, tantas questões tributárias, formalidades contábeis, respeito à legislação ambiental também não era tão rigorosa. Exatamente. Então, assim, isso vem mudando de figura. Hoje, a atividade rural ela é foco de todos os órgãos de fiscalização que a gente puder imaginar, dos governos federais, estaduais e municipais. Então, dado isso, o produtor ele tem que enxergar que isso não é mais uma supérfluo. Isso aqui é a cereja do bolo, vamos falar. Não, na verdade, isso hoje é essencial. É preciso enxergar essa necessidade de transitar, né, de uma situação, de uma gestão que talvez não seja tão eficiente, para uma gestão mais profissional. É o que a gente vem falando, né? A fazenda hoje ela é uma empresa. É uma empresa. Precisa de uma gestão empresarial, né? E aí, com Exatamente. isso, quando a gente consegue, talvez, mostrar os resultados, isso proporciona uma relação de paz entre os integrantes familiares que poderia, talvez, piorar, né? Então, acho que o mais importante que a AgriCompany faz, o que eu vejo, é essa possibilidade de deixar esse grupo familiar ali, ó, coeso, né, sabendo ali exatamente o propósito. Assim, complementando a fala que o Randolfo não terminou de falar, nós interrompemos. Mas, cara, quando ele, assim, o que a AgriCompany faz, né? A AgriCompany é uma empresa de consultoria que eu falo boutique. O que é a boutique ali? Nós, sócios fundadores, junto com um quadro enxuto de consultores altamente especializados, que atuamos na frente, né, ali no atendimento com o cliente. Então eu entendo que isso é um diferencial muito grande que nós temos, e pelo fato de todos os envolvidos, os profissionais, entenderem muito, mas entenderem muito do negócio do produtor. Isso faz toda a diferença na hora ali de você assumir um projeto, né, de um cliente. Quando você entende do negócio dele, para você executar e até customizar ali, moldar as ferramentas que a gente usa para determinada situação, fica muito mais fácil e eficiente, né? Com certeza. Você quer concluir seu raciocínio, Randolfo? Não, eu acho que é isto que é a beleza da AgriCompany, né? Eu estou falando aqui, o Leonardo já acrescentou, o Leandro, o Valongo está aqui pensando aqui, fala, cara... Eu estou querendo falar, mas não me deixa. Deixando ele falar. Cada um soma um pouquinho, né? E no final tá o que ele falou assim, quem ganha, né, é o produtor rural com essa toda ajuda aí multifuncional que a gente proporciona. Isso é verdade, né? Funciona mais ou menos assim as reuniões da AgriCompany. É isso aqui, tá em casa, sem ego, um fala, o outro fala, aponta defeitos, aponta qualidades e constrói uma solução mais inteligente. João, pode falar. Bom, finalizando, né? Como já foi dito, a fazenda hoje não é mais como era dos nossos avós e nossos bisavós. Ela hoje é uma empresa. E a AgriCompany transforma a fazendinha numa empresa. Exato. Eu tenho essa visão da AgriCompany. Você falou pouco, mas falou Você bonito. tem uma fazendinha e você quer transformar numa empresa do agro, a AgriCompany faz isso para você. Ela vai manter o teu princípio que você tem, o princípio do patriarca, entende? Os valores, dos ali, valores, a tradição. porém ela te traz para uma situação atual hoje para você cumprir com todas as exigências. Entende? Com todas as obrigações poucas, né? Acessórias, entende? Que não são poucas. Como eu falei, quando eu comecei a fazer contabilidade do agro em 82, era coisinha simples. O imposto de renda era simples, a contabilidade era simples. Hoje não. Hoje nós temos o livro Caixa Digital, Produtor Rural, temos o E-Social, temos a CTF Web, tem um punhado de coisa que antigamente era só de jurídica, hoje está na pessoa física.
Então, o produtor hoje, mas o que eu faço? Se eu morrer, o que vai acontecer com o meu patrimônio? Né? Meus filhos, talvez, como é que vai ser? Como é que eles vão casar? Será que não vai ter interferência, né, de um genro, de uma nora, de uma cunhada? A Agricompany está aí para isso. A Agricompany pega aquela fazendinha no modo de dizer, mas uma fazenda, entende? Que é o patriarca comanda tudo, e entrega para a família uma empresa com gestão, com governança, com normas, entende? Com regimento interno, para poder manter e segurar o legado do pai, do patriarca. A Agricompany é isso. A Agricompany hoje é uma ferramenta indispensável para o agronegócio. Maravilha, João. Falou. Demorou a falar, mas falou bonito, né? Até que enfim deixaram eu falar, poxa vida. Pessoal, o papo flui. Esse episódio aqui foi especial. A gente falar um pouco, né, da história da empresa, um pouco da história dos sócios. Vamos passar agora para a parte final. Eu queria, Leandro, que você deixasse uma mensagem final. O que vem de sua cabeça, sem tema? Eu quero agradecer aqui aos produtores e às famílias dos produtores que confiaram até hoje no nosso trabalho. Nós já temos aí quase mais de 1 bi de operações já reestruturadas dentro da empresa e de forma exitosa. Vários projetos de planejamento sucessório com governança que foram finalizados também com muito sucesso. Muitos produtores estão aí com a gente na parte de gestão financeira, liderado pelo Randolfo aí. Então eu quero deixar o meu muito obrigado a essas famílias, né, que confiaram no nosso trabalho aí e que vêm confiando. Leandro, obrigado. Muito importante sua participação. Obrigado pela disponibilidade. Randolfo, por favor, deixe sua mensagem final, que vem no seu coração. É assim, acho que eu comentei no início aqui do programa, uma das coisas que me faz continuar no 12, trabalhando com muita vontade e acordando cedo, segunda-feira com vontade, é a nossa equipe. A nossa equipe, os sócios e os consultores que trabalham com a gente. É assim, é engraçado, tem que filmar uma hora, a gente conversa coisa séria, coisa importante, mudança de processo, melhoria, mas num ambiente gostoso. Que nem a gente tá aqui brincando e rindo, cara, isso é gostoso. Você passa o dia, né, assim, porque existe uma tensão quando você cuida de um assunto do produtor. Mas essa leveza é o que me faz continuar, porque se não fosse isso eu já tinha parado há muito tempo. Então a nossa equipe, ela é muito profissional, tem uma harmonia fantástica. Cada pessoa que está hoje na empresa foi selecionado a dedo para ter esse perfil que o João falou bem no início, né? Transparência, honestidade, eficiência, certo? Harmonia, lealdade. Então, o que ele falou dos sócios serve também para os nossos colaboradores. Então, hoje, estou muito feliz, né? E, se Deus quiser, a gente vai continuar aí crescendo e podendo ajudar mais ainda o produtor rural. E traz o protetor solar. Maravilha, Randolfo. Obrigado pela sua presença. Obrigado por conceder aí sua casa, sua fazenda, pra gente gravar esse episódio especial. É fazenda minha e da Inês, viu, também, porque senão vai ficar brava depois. Da Inês. A pergunta, vai ter almoço? Depende. Vamos aguardar. Vejam as fotos. João, obrigado por você ter saído de Rio Verde, vindo pra cá, gravar esse episódio especial. Peça fundamental dentro da Agricompany, com toda a sua experiência, seu saber. Deixa uma mensagem aí pro pessoal, pra nossa audiência. Bom, primeiro agradecer a Deus, né? Como eu falei, de ter conhecido o Leandro, o Leonardo, o Randolfo, o Thiago, toda a equipe, né? Porque nós realmente somos uma família. Quando a gente tem que falar sério, a gente fala sério, né? A gente, quando um de nós erramos, a gente tem a humildade de saber que nós erramos, que nós tivemos falha, só que nós não criticamos um ao outro, nós damos opiniões de como melhorar, né? Errar a gente erra, não vou dizer que não é todo mundo erra, entende? Mas a gente procura a perfeição, procura dar aos nossos clientes
aos clientes da AgriCompany conforto e segurança no trabalho nosso. Que esse é o significado do ideograma trabalho em japonês. Vou falar que ninguém vai entender mesmo. Ele tem o desenho dele, que é um símbolo, que significa proporcionar conforto e segurança ao próximo. Então isso foi uma coisa que me trouxe, que me convenceu a entrar na AgriCompany, de estar com os meninos, porque foi um ponto fundamental. A AgriCompany hoje é uma empresa, como eu falei, é uma ferramenta indispensável ao agro. Você que está nos assistindo, quer saber mais sobre o que o agro precisa, nós temos as nossas mentorias. São modos onde o Randolfo é palestrante, Leandro, Leonardo, eu, tem outras pessoas, onde fala tudo sobre o agro. Financeiro, governança, tributário, contabilidade, contrato. Então, venha participar, entre em contato conosco, lá no nosso site tem a disponibilização das nossas mentorias. Então venha participar e você vai entender o que é a AgriCompany. Vai entender mais a fundo. E obrigado, Leandro. Obrigado. Olha, tá vendo? Confundiu já, né, João? Mas Você acertou, João. Não, mas eu bati aqui. Ele acertou. Leandro, Leonardo, Randolfo, o Thiago, né? E por estarmos juntos aqui. E a gente estamos aí. Agradeço a Deus por essa família, mais uma família. Né? Agradeço pela oportunidade de estar. Muito obrigado a todos. E a AgriCompany é isso. A AgriCompany é uma família a serviço da sua família, da sua fazenda, do seu empreendimento. Maravilha, João. Bem lembrado, né? A mentoria AgriCompany 2025 vai ter a próxima edição. Ela tende a capacitar, né, as pessoas, os gestores que estão aí no agro, com essas questões que nós estamos abordando, que são periféricas à atividade rural, à produção propriamente dita, mas não menos importante. Fique de olho aí nas nossas redes sociais, que em breve a gente vai lançar, abrir, melhor dizendo, as próximas inscrições. Leonardo Amaral, obrigado aí pela sua presença. Deixe sua mensagem final para a nossa audiência. Bom, primeiro agradecer a todos vocês, foi uma maravilha participar, agradeço a equipe, o Brunão aí, nosso, como diz, diretor executivo, o Brunão lá de Rio Verde, né, o diretor aqui de edição do podcast. E eu quero finalizar deixando aqui uma mensagem para você, produtor rural, para você que é da família. Lembrando aqui daquela história que eu falei no início do meu pai, isso é muito forte para mim e não deixe acontecer. Quando a gente está numa dificuldade, a tendência da gente é ficar isolado, é a gente ficar envergonhado, né? E isso eu vi no meu pai. E se eu pudesse voltar atrás, desculpa, eu teria feito diferente. Então, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Que você tem gente aqui para te dar o suporte, o apoio que você está precisando nesse momento, tá? Um abraço a todos. Maravilha, Leonardo. Pessoal, esse foi mais um episódio do AgriCast, um episódio especial na Fazenda do Randolfo, celebrando aí os 5 anos da AgriCompany. Siga o nosso canal AgriCast no Instagram, lá no YouTube, no Spotify. Lembrando da mentoria AgriCompany, e foi um grande prazer. O AgriCast só consegue ser realizado pelo apoio das empresas AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial, Valongo Escritório Rural, Amaral e Melo Advogados. Valeu, muito obrigado, até a próxima.